Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 7 de julho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, eis que se aproximou dele um chefe dos judeus. Inclinou-se profundamente diante dele e disse-lhe: Mestre, minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus se levantou e, juntamente com seus discípulos, começou a seguir aquele homem. Enquanto ele caminhava, eis que no caminho apareceu uma mulher, que ela sofria 12 anos de hemorragia. E ela foi tocar a barra da manta de Jesus por trás, porque ela pensava: se eu ao menos tocar a barra de sua manta, eu ficarei curada. Ela tocou a barra da manta de Jesus. Jesus olhou para trás, ela se assustou e Jesus disse: Filha, tenha fé, coragem, tua fé te curou. Quando Jesus chegou na casa daquele chefe dos judeus, ele encontrou os flautistas e as pessoas que choravam alvoroçadamente. Ele suplicou que todos saíssem dali e disse: a menina não está morta, ela somente dorme. E todos riam e caçoavam dele. Assim que todos saíram, Jesus tomou a menina pela mão, e ela se levantou e sentou-se. Todos esses fatos começaram a circular por toda a região, e a fama de Jesus crescia cada vez mais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa 14ª semana do tempo comum, na segunda-feira, dia 7, nós temos hoje como centro de todas as 3 leituras a necessidade da fé, a primazia da fé no poder de Jesus de Nazaré, na fé no poder de Deus. Na primeira leitura, nós temos o relato do sonho de Jacó, onde ele sonha com uma escada que toca o chão e o céu, e onde os anjos descem do céu até a terra, quer dizer, os mistérios dos céus estão abertos para a compreensão de Jacó. Jacó começa então a compreender os mistérios de Deus. E aí, por exemplo, vai ser travada a luta entre Jacó e Deus. Aí será mudado o seu nome de Jacó para Israel. Porque Deus se manifestou para Jacó. Deus revelou o seu mistério para Jacó. E ele começou a compreender esse mistério. Coisa que Jesus depois, ou o evangelista depois, anos depois, vai tomar esse relato também dizendo que a cruz é essa escada que liga o céu e a terra. E os anjos também descem por ela, porque o mistério de Deus foi rompido. Deus se manifestou, Deus se revelou. Mas é preciso a fé. É a fé que vai consolidar a aliança de Jacó com o Senhor. É a fé que vai levar Jacó a criar ali ou fundar um altar para o Senhor, o Deus da fé, o Deus que se manifestou, o Deus que se revelou, porque a fé faz milagres. No Evangelho nós encontramos também 2 curas. A primeira cura, a primeira experiência de fé que levará a uma cura é desse chefe dos judeus, que mesmo a sua filha tendo acabado de morrer, ele vai chegar até Jesus e vai dizer: venha e imponha-lhe as mãos e ela viverá. Quer dizer, ele crer. Ele crer que aquele que está ali tem o poder de revivar sua fé. E também a sua filha, de ressuscitar a sua filha. Por isso ele vai profundamente inclinar-se diante de Jesus em sinal de adoração do mistério da pessoa de Jesus, em adoração a Jesus, e vai dizer: mas eu sei que se fores e puseres as suas mãos sobre ela, ela viverá. Porque Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Deus da vida. E esse homem teve que vencer os seus preconceitos pessoais,
teve que vencer todos os obstáculos naturais, ideológicos, religiosos, para chegar até Jesus numa profunda reverência e dizer: eu sei, que se fores impor as tuas mãos sobre ela, ela viverá. Jesus não questionou nada, ele se levantou e juntamente com seus discípulos pôs-se a caminho para a casa daquele homem, importante aquele homem. E é enquanto Jesus está caminhando também no caminho da vida, que uma mulher se aproxima de Jesus. E diz o nosso texto que ela padece de uma hemorragia por 12 anos. Outros evangelistas vão dizer que ela gastou uma fortuna enorme para ficar curada e não conseguia. E ela quer tocar ao menos a barra do manto de Jesus. Ela quer somente isso, tocar a barra do manto de Jesus. E ela vai por trás, ela não vai por frente, ela vai por trás, porque ela tem medo. Porque segundo a lei, ela é impura. E segundo a lei, ela poderia receber violência dos discípulos e também de Jesus, poderia até ser apedrejada. Então ela vai assim incognitamente por trás. E pensava: se eu ao menos tocar a barra de sua manta, eu ficarei curada. E assim ela o fez. E imediatamente ela ficou curada. Jesus olhou para ela deve ter tomado o maior susto, e Jesus disse: filha, coragem, tua fé te curou. É a fé que novamente vai fazer acontecer esta cura, porque a fé é a porta de entrada para todo o mistério de Deus. Sempre a fé. A fé que rompe montanhas. A fé que, como Jesus, faz a figueira mudar de um lado para o outro. Sempre a fé. Agora Jesus chega na casa do homem e todos choram, lamentam, tocam suas flautas fúnebres, seus ritos fúnebres, para celebrar a morte daquela menina. E Jesus vai dizer: saiam todos daqui, porque ela não morreu. Ela está somente dormindo. A morte é compreendida então aqui agora como um sono. Um sono onde eu e você, em nossa hora, de acordo com o Senhor, também dormiremos. E nos despertaremos de acordo também com a vontade do Senhor. Por isso é necessário a fé. E querer crer ainda não é crer, porque a fé é dom do Espírito Santo. É pelo Espírito que nós obtemos a fé, mas é na nossa vida diária, nos nossos exercícios espirituais, da oração pessoal, da leitura diária da Palavra de Deus e da vida sacramental, que nós vamos progredindo na fé. Por isso, todos caçoam de Jesus. Eles riem de Jesus, ridicularizam Jesus. Porque aquele homem e aquela mulher que não compreende os mistérios de Deus, aquele homem e aquela mulher que não experimenta a força da fé, ele ridiculariza a vida daqueles que creem. Eles ridicularizam porque eles não compreendem. Eles ridicularizam porque eles não entendem esse mistério. E é interessante isto, porque às vezes eu e os nossos pastores também podemos ficar com a cabeça tão racionalista e o coração tão frio que nós também não compreendemos mais os mistérios da fé. E também rimos daqueles que creem. Rimos daqueles que entendem o mistério de Deus e nós não. Daquele mistério que é revelado aos pequeninos e não aos grandes, sábios e entendidos. Eles riem e caçoam de Jesus. Mas assim que ele sai, Jesus toma a menina pela mão, a menina volta à vida e senta-se. E essas notícias percorreram todos os vales e a fama de Jesus crescia. Meus irmãos, minhas irmãs, é necessário que eu e você peçamos ao Senhor o dom da fé. Creio no Senhor, mas aumentai a minha fé. A vocês que manifestaram durante esses dias, pelo passamento da minha mãe, os votos, as solidariedades, o carinho com a minha família, muito obrigado. A vocês aí da Guatemala, da paróquia de Nossa Senhora de la Assunción, com as suas irmandades e pastorais. Vocês aí do Acre, a Fraternidade São Pio de Petreucina, da Ordem Franciscana Secular. Vocês da paróquia da Imaculada Conceição. O clero de Itabira, também da Paróquia da Saúde, o Padre Paulo, meu amigo, o Padre Renato. Muito obrigado por vocês terem assistido a minha família nesse momento de luto, onde nós estamos vivendo a esperança, porque nós cremos na vida eterna. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.
Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.